Bom dia, maravilhosas! Vamos conversar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto muito comum, que pega muitas mulheres que já passaram por relações tóxicas, abusivas, patológicas no passado e que agora, ao tentar se relacionar novamente, trazem padrões daquelas relações, transferem aqueles sentimentos, aquelas emoções que viviam lá no passado para a relação atual, impedindo que essa relação atual floresça, que ela se desenvolva, que ela prospere, que ela cresça. E esse assunto, ele é muito importante porque a gente faz tudo isso de forma inconsciente, é sem perceber. Você não tem consciência da maneira que você está agindo. Vou contar para vocês um pouco da minha experiência, para vocês entenderem como tudo isso acontece de uma maneira que a gente não se dá conta. Em 2018, eu namorei pela primeira vez meu marido, que é o Ricardo. Nós namoramos 10 meses e terminamos por outros motivos, ok? Mas ali, naquele primeiro momento do nosso relacionamento, eu já achava tudo muito diferente, tudo muito estranho, porque ele era muito calmo, ele era muito paciente, não arrumava encrenca por nada. E até então, eu sempre havia vivido relações onde tinha briga por qualquer besteira, relações de controle, relações de manipulação, relações de ciúme, de insegurança. Pois bem, aí a gente terminou em 2018, a gente se afastou completamente por 2 anos, sem se falar, sem trocar uma mensagem nem nada. Em 2019, 2020, eu conheci uma outra pessoa e me relacionei com ela. E apesar dessa pessoa ela ter várias qualidades e ser muito boa em vários aspectos, tinha uma coisa que me incomodava demais, que era o fato dessa pessoa extrair de mim o meu pior. Nesse relacionamento, eu me tornei uma mulher extremamente insegura, coisa que eu nunca fui, assim, ciumenta, possessiva, eu nunca tinha sido isso em outros relacionamentos. Tinham outros problemas, mas não exatamente esse, especialmente com relação a outras mulheres. E nesse relacionamento, essa pessoa, ele ficava inflando aquele ego dele, triangulando o tempo todo. Então, ele falava das ex do passado, ele ficava elogiando outras mulheres, ele tinha muitas mulheres amigas, em que ele ficava ali naquela intimidade. Mas mais do que isso, eu peguei mensagens de mulheres dele para outras mulheres. Por causa desse relacionamento, eu fiquei no auge da minha... Foi quando eu descobri que eu tinha dependência emocional. E eu fiquei muito mal. Eu me lembro que eu não conseguia trabalhar, eu fiquei obsessiva. Aquele relacionamento me fez muito mal. E eu não conseguia sair daquela relação, não conseguia terminar aquela relação. Enfim, aí em 2020 eu fui para uma formação de hipnoterapia, que já era uma coisa que eu queria fazer. E lá na formação eu consegui me fortalecer. E aí, 1 mês depois que eu finalizei a formação, eu terminei. Na sequência, um pouco tempo depois, eu voltei. Aconteceu de eu voltar com o Ricardo. A gente voltou em 2021. Inícios ali de 2021, a gente voltou. E a gente voltou, foi tudo ótimo por muito tempo. Mas, aos poucos, eu comecei a transferir o problema daquele relacionamento para o meu relacionamento atual com o Ricardo. Então, eu comecei a ver coisas onde não existiam. Eu comecei a ficar muito ciumenta, muito insegura, sendo que o Ricardo nunca me deu motivos. Relacionamento a gente tem, né, questões, mas a gente sempre conversou, sempre houve muito espaço pra gente conversar, muito diálogo. Para vocês terem ideia, né, ele deixa eu acessar o celular dele a hora que eu quiser. Eu tenho a senha do celular dele, ele tem a senha do meu celular. A gente tem uma relação de muita confiança, de muita abertura, mas que eu ainda ficava buscando problema. Então, foi quando eu percebi que eu estava tentando sabotar aquele relacionamento. Então, eu comecei a gerar picuinhas, problemas no meu relacionamento que era tão bom, que é tão bom, que é muito saudável, nós temos espaço para a gente ser o que a gente é.
Mas eu comecei a gerar esse atrito. Só que aqui eu já estava bem consciente das minhas questões. Eu já praticava o Ho'oponopono há muitos anos. Então eu comecei a olhar para mim. Então eu tomei essa decisão consciente, ao invés de eu ficar atacando meu marido, que ele não me dava motivos, eu falei, mas não tenho nada. Então o que é que eu devo fazer? Eu devo olhar para dentro. E foi quando eu comecei a mergulhar mais fundo naquilo que eu sentia cada vez que despertava algum gatilho. Porque na verdade eu descobri que eu tinha muito medo de perder aquilo que era tão bom para mim. Enfim, aí eu comecei todo esse processo de autocura, de limpeza das questões emocionais, de saber reconhecer o que eu estava sentindo, identificar isso no meu corpo, porque eu estava trazendo todo o paranauê daquela relação para a minha relação atual. E se eu continuasse insistindo nisso, qual seria o fim desse relacionamento, né? Poderia acabar, porque ninguém suporta uma pessoa ciumenta, obsessiva e controladora, né? Então eu fui fazendo todo esse trabalho de olhar para mim e de conversar com ele também sobre o que eu estava sentindo, o que eu estava passando. A gente tem uma relação de muita conversa, é muito lindo isso. E ele, o tempo todo, sempre me proporcionou muita confiança, muita segurança. Então, por que eu tô contando tudo isso para você? Porque você pode estar trazendo e transferindo para os seus relacionamentos atuais todas as informações. Então, você pode estar se sabotando, você pode estar trazendo todas essas informações ali do seu passado para o seu presente. E se você não tomar consciência disso, isso só vai piorando as relações. E você não consegue você não consegue se realizar na área amorosa. Porque dentro de você pode ter implantado uma crença de que amar é sofrer. Percebe na sua vida, lá na sua infância, se sua mãe sofria demais no relacionamento dela. Percebe se as mulheres da sua família puderam ser felizes e se expressar nos relacionamentos. Percebe se você não está sendo fiel ou leal a algum padrão familiar teu. Foi isso que eu percebi, porque na minha família existia esse padrão. Foi quando eu tomei consciência disso e decidi mudar. E o Ho'oponopono, isso aqui para quem não conhece é um japamala, que é parecido com o terço, mas ele é um japamala, onde a gente faz a contagem, né, dos mantras. Então você fala, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, sou grata, cada vez, em cada bolinha dessa. E vai para dentro, uma viagem interior de cura mesmo, emocional, energética, espiritual. Essa ferramenta é sensacional. Muita gente não sabe do poder que isso tem. E já tem 5 anos que eu faço essa prática. E, lógico, né? Não substitui a terapia, não é isso. Mas é uma prática que você pode fazer na sua casa, no seu dia a dia, que vai já trazer muito alívio e que já vai proporcionar uma experiência de transformação para você. Por isso que eu decidi montar a mentoria Checkmate, que é uma mentoria onde você vai detonar de uma vez por todas com esse padrão. Então, se você ficou interessado em saber mais sobre a mentoria, passa para mim um direct no Instagram com a palavra Checkmate, que eu já sei do que se trata. E aí eu vou direcionar você para o WhatsApp e nós vamos conversar um pouco para saber se eu posso realmente te ajudar e como a mentoria funciona. É isso, meus amores, um grande beijo e até mais!